Então, continuando aqui, eu tinha esquecido de separar em casos aqui. A gente não pode só sair aplicando a identidade aqui direto, porque a gente não tem certeza se um dos dois vai ser um real não negativo. Então, vamos só assumir que T é caso 1. T não negativo. Aí sim a gente pode aplicar aqui. Vem. Aí a gente usa indução, né? Assume a hipótese para P e tenta provar para P mais 1. Então, aqui eu apliquei propriedade distributiva. Aqui sim, agora que eu assumi que um deles pelo menos é maior que 0, maior ou igual, agora a gente pode aplicar isso daqui. E a gente assumiu por hipótese de indução que f de pt é pf de t, então a gente tira para fora o p, isso mais f de t. Isso vai ser igual a, bota o f de t em evidência, fica p mais 1, que multiplica f de t. Tá, a gente provou que para todo t maior ou igual a 0, f de pt é pf de t. E para todo P inteiro. A gente quer provar também para... Não é para todo P inteiro, a gente provou para todo P maior ou igual a 0 inteiro. Então a gente agora tem que provar para P menos 1. Que aí vai ser o mesmo esquema da indução. Só que para trás. Então vamos lá. F de P menos 1. T Não, isso aqui não vai dar certo. Vamos tentar provar para todo maior que 0 primeiro, assumindo, vamos pro caso 2. Caso 2. T menor ou igual a 0. T, não, vou botar T menor que 0. Tem que... Vamos ver o que é f de... E a gente assumiu que, por hipótese de indução também, ainda, que f de pt é pf de t. Então, p mais 1 t, f de p mais 1 t vai ser, aplicando propriedade distributiva de novo, f de pt mais t. Aí agora é o esquema, né? A gente vai usar isso daqui. Isso daqui vai ser menos f e bota menos para dentro. Menos pt menos t. Que aí a gente tem a garantia que menos t é maior ou igual maior que 0, no caso. Agora, se a gente aplica a identidade, equação de Cauchy, Cauchy não Cauchy, igual eu falei no último vídeo, fica f de menos pt menos f de t, né, que ficaria mais f de menos t, então fica menos f de t. Ah, isso daqui tá tudo com menos. Isso vai ser igual, passando esse menos para fora. E eu já vou fazer a distributiva no menos. Que aí fica só f de pt mais f de t. Isso a gente já fez aqui, fica... Isso vai ser igual a p mais 1 f de t. Tá, o que a gente acabou de provar? Que f de nt, nf de t vale para todo t real e para todo n maior ou igual a 0. Foi o nosso caso maior ou igual a 1, né? Que foi o nosso caso base. Mas de 0 também dá certo, né? Se a gente colocar n igual a 0 aqui, fica f de 0 igual a 0, que a gente já tinha tirado, não sei se a gente fez, mas
Desse daqui dá pra tirar que f de 0 é igual a 0. Então, beleza. Agora a gente tem que provar isso pro caso de p menos 1. Vou ver o que eu faço. Agora a gente está tentando provar para todo n inteiro. Deixa eu anotar isso aqui no fundo. Então, f de nt é igual a nf de t para todo n inteiro não negativo. Até agora. Então, agora a gente quer provar para p-1. Para n igual a p, a gente sabe que aquilo vale, agora a gente vai assumir que vale, a gente vai tentar provar que vale para p-1. Então, caso 1. T maior ou igual a 0. F de p menos 1 que multiplica t, a gente pode fazer propriedade distributiva, fica f de pt menos t. Esse número aqui a gente não faz a menor ideia se ele é positivo ou negativo. Agora esse daqui a gente tem certeza que ele é menor que 0. Menor ou igual a 0. Porque o t é maior ou igual a 0. Então a gente vai fazer o mesmo truque que a gente tinha feito antes, a gente vai colocar o menos para fora. Fica menos t menos pt. E agora, sabendo que pelo menos um deles é maior ou igual a 0, a gente pode aplicar a equação de Cauchy. Menos f de t. Aí depois vai ficar mais f de menos pt, mas é a mesma coisa que menos f de pt. Colocando o menos para dentro, fica f de pt, que é pf de t, eu já vou escrever logo. Pf de t menos f de t. Colocando f de t em evidência, fica p menos 1 f de t. Então a gente provou que isso vale para todo ano inteiro, desde que o t seja maior que 0. Maior ou igual a 0. Agora vamos tentar provar. Caso 2. Caso 2 pontos, não. Caso 2 é t menor que 0. Então a gente tem que f de p menos 1 t igual ao mesmo esquema, aplica a distributiva, f de pt menos t. Ó, t é menor que 0, significa que menos t é maior que 0. Então a gente já pode aplicar a equação f de pt mais f de menos t, que é menos t, menos f de t, não, de t. E colocando o p para fora, e colocando já... Não, vou escrever de novo, só para... t menos f de t. Colocando f de t em evidência, fica p menos 1 f de t. Então, beleza. Tá, pra que nós fez isso? Beleza, vamos lá. Tudo isso aqui é para provar que essa equação aqui
vai ser uma equação linear. Implica que essa função é uma função linear. Então, vamos lá. Vamos considerar f de n x, nt, vamos usar t ainda, porque a gente usou t ali, nt sobre t, ou sobre n, desculpa. A gente sabe que, acabou de provar ali que o n é inteiro ainda, a gente pode tirar o n para fora, fica n f de t sobre n. Isso daqui tudo, como corta os n's, fica f de t. Agora vamos considerar só essa parte aqui. Vamos passar o n dividindo, fica f de t sobre n é igual a f de t sobre n, para todo n inteiro. Tá, beleza. Agora vamos fazer um caso um pouco mais poderoso. Vamos pegar que sendo m, onde m e n são inteiros. Não necessariamente iguais. A gente sabe por aquilo que a gente pode tirar o m para fora, fica m f de t sobre n. E a gente acabou de descobrir que a gente pode tirar o número do denominador também. Isso é igual a m sobre n f de t. E a gente também, a gente pode só dizer que m sobre n seja m sobre n, m sobre n igual a quê? Como m e n são inteiros, o que vai ser um racional. Que pertencente aos racionais. Então, essa propriedade não vai valer só para os inteiros. Isso vai valer, deixa eu reescrever ela aqui, para todos os racionais. Que a gente acabou de provar, né? Fica Q f de t. E isso aqui é f de qt. Então, f de qt igual a t, f igual a q, f de t, para todo q racional. Alright. E agora? Aqui a gente vai mostrar. Vamos considerar f de x, com x sendo um racional. Isso vai ser x f de 1. Porque f de x não é f de x vezes 1. A gente sabe que a gente pode tirar o x para fora porque ele é racional. O x é f de 1. Para todo x racional. Tá, mas o que é f de 1? Vamos ver se nós descobre. Vamos por essa daqui. F de x quadrado mais é igual a f de x ao quadrado. Isso quer dizer que f de 1 ao quadrado, que é 1, é igual a f de 1 ao quadrado.
Isso quer dizer que f de 1 é 1 ou 0. Simplifica que f de 1 é igual a 1 ou 0. Só que se f de 1 for 0, a gente sabe que isso aqui vai ficar 0. F de x igual a 0 para todo x racional. Então vamos dizer aqui que x é x e y são racionais. Que racional é um subconjunto dos reais. A gente chega que y é igual a 0. Vou escrever isso aqui só para vocês verem. Suponha que f de 1 é igual a 0. Isso implica que f de x igual a 0 para x racional. Agora sejam x e y racionais naquela equação ali. A gente sabe que f de x é 0, sabe? Então isso daqui é f de alguma coisa, então é 0. Então 0 é igual a y mais f de x é 0, 0 ao quadrado, 0. Então y é igual a 0. Absurdo, qualquer número igual a 0 não faz sentido. Absurdo. Então o que isso quer dizer? É absurdo com o quê? Com o fato que f de 1 é 0. Simplifica que f de 1 é 1. F de 1, 1. Alright. Então, como f de 1 é 1, multiplicar por 1 é elemento neutro. 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, f de x é x para todo x racional. Agora que vem a mágica. A gente tem que provar que a f é crescente, né? Verdade. F de k mais t é igual a f de k mais f de t. Right? Aqui a gente ainda está assumindo que o t é qualquer real, o k é um real não negativo. Então, f de k a gente pode escrever como f de raiz de k ao quadrado. Só que a gente sabe que a gente pode tirar a raiz para fora, o quadrado para fora. Então fica f de raiz de k, tudo isso ao quadrado. E isso é maior. E como isso daqui é maior que 0, maior ou igual a 0, isso implica que esse negócio todo aqui vai ser maior ou igual que f de t. Ou seja, somando um número real positivo, a f fica maior. Isso implica que a f é crescente. Então, agora vem a mágica mesmo. Pela densidade dos números racionais nos reais, a gente sabe que existem sequências Pn e Qn, Pn, Qn, racionais, que convergem para um x real. Convergem para um x real. Aqui no caso, também vou assumir que Pn menor ou igual que x, menor ou igual que Qn. Tá. Agora a gente pode aplicar a f aqui nesses três. Como a f é crescente, não vai mudar a orientação do menor ou igual.
Então a gente tem que f de Pn menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que f de Qn. Só que como Pn e Qn são racionais, a gente pode tirar isso para fora. Quer dizer, f de Pn é Pn. Pn menor ou igual que f de x menor ou igual que Qn. Aí agora a gente pode tomar um limite quando n tende ao infinito nos três. O que vai acontecer? Pn, como ele converge para x, o limite quando n tende ao infinito dele vai ser x. Eu vou escrever o limite. X menor ou igual que f de x menor ou igual que Qn. Limite quando tende ao infinito. Quando n tende ao infinito também é x. Então, x menor ou igual que f de x menor ou igual que x. Pelo teorema do confronto, isso implica que f de x é igual a x para todo x igual a x, para todo x real. Então, é isso, acabou. Até a próxima, galera.